O tema do nosso vídeo de hoje é opiniões divergentes, como lidar? Qual é a opinião que a gente vai criando? Qual a visão que a gente vai criando sobre as pessoas ao nosso redor? Então, olha só, tem um vídeo que eu sou apaixonada que chama O Perigo de uma Única História, que é da Chimamanda. Tem no YouTube, tá? Quem quiser, vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. O que é o perigo de uma única história? É justamente essas narrativas que a gente vai criando sobre pessoas, sobre povos, sobre comportamentos, e aí a gente não cria uma outra perspectiva, ou a gente nem pensa na possibilidade de que existem outros elementos a serem observados. Então, quando eu trouxe nessa questão, mas como assim você foi fazer isso? Você não sabe quem é essa pessoa? Você não sabe como que ele é? Tipo, ele é ignorante, ou ele é, sei lá, sem noção. Quando eu trago esse nome ou esse rótulo para essa pessoa, eu estou dizendo, ele não é nada além disso. Ele não é nada mais do que isso. Então, a gente vive numa sociedade onde a nossa cultura é muito rica, é ampla, as nossas crenças, né, são muito divergentes, mas a gente não sabe lidar com isso. Percebe? Não esquece de dar o link, já deixa agora, não deixa para o final não, vamos lá. São opiniões muito divergentes e a gente não sabe como lidar com isso, né? Recentemente eu até gravei um vídeo, falei um pouquinho, mas eu gostaria de abordar agora sobre uma outra perspectiva. Então, olha só, como referência de hoje, eu trouxe então a Chimamanda, né, que eu vou deixar o vídeo, e trouxe também o Alex Castro. Eu falo direto dele aqui nos vídeos que eu posto. O Alex Castro tem esse livro que chama Atenção por uma Política do Cuidado. Então eu acho fantástico, eu quero abordar algumas outras partes aqui com vocês hoje para a gente pensar sobre isso. Como é que a gente lida com opiniões divergentes? Então eu vou trazer duas situações. A primeira é, a gente vive, né, a nossa realidade hoje, na maioria das vezes, a pessoa tem uma opinião e a minha ação é tentar convencê-la da minha visão. Então, eu não escuto aquela pessoa, ou quando eu escuto, eu já automaticamente a excluo, porque eu falo, poxa, ela não pensa, né, como eu, então não consigo lidar com isso. Ok. A outra situação é, o que aconteceria se eu ouvisse a opinião da outra pessoa, entendesse o que ela está dizendo e de uma forma tranquila me posicionasse, dissesse, olha, sobre essa situação eu penso isso, isso e isso. E aí eu não vou dizer sobre o que eu penso do que ela falou. Percebe? A gente está discutindo aqui ideias. A pessoa falou sobre o que ela pensa da situação, eu falei o que eu penso sobre a situação. Beleza. Então não é algo do você fala o que você pensa, eu discuto sobre aquilo que você está dizendo que você pensa. Percebe? Na comunicação não violenta, ele vai dizer o seguinte, nós podemos criar situações de convivência onde todos são contemplados. Ou seja, não existe essa questão da divisão, certo? Eu, você. A gente constrói o nós. A partir do que você pensa, a partir do que eu penso, a gente constrói uma terceira realidade, uma terceira questão. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, por exemplo, o Alex Castro vai dizer assim, se a outra pessoa precisa nos explicar as suas razões para só então respeitarmos a sua escolha, então já estamos arrogantemente nos colocando como árbitros da sua vida. Sabe aquela questão assim que a gente vê, fulano age dessa forma, aí você diz assim, eu não concordo. Não, mas ela age assim porque ela sofreu um trauma muito grande. Entendi, não, então tudo bem, então tranquilo, eu não vou nem me meter. É mais ou menos nesse sentido. Então a gente não precisa entender a situação, ou não precisa, é claro que isso para nós traz mais clareza e nos ajuda a compreender, só que não é uma obrigatoriedade, entende? Aí vamos lá, o verdadeiro respeito não depende da capacidade de entendimento de quem ouve, ou da capacidade de persuasão de quem explica. Se eu preciso justificar para você por que eu estou agindo como eu estou agindo, isso já é uma violação.
Percebe? É isso que o Alex Castro está dizendo aqui. E eu acho muito pertinente a posição, né, a visão dele, porque nos faz refletir justamente sobre isso, né? Como que a gente se comporta diante dessas opiniões que são diferentes das nossas. Então, olha só, sem julgar e sem opinar, é o que ele vai dizer, as nossas interações humanas, elas se tornam menos violentas, ou seja, menos egóicas, menos centradas. E as nossas relações de fato são assim, né? Eu classifico todo o resto do mundo a partir da minha visão, a partir das minhas opiniões. Então, como é que eu lido com opiniões divergentes? Primeiro, que não adianta eu falar assim, vou me colocar no lugar do outro, né? Segundo Alex Castro, essa postura de me colocar no lugar do outro é a postura mais egóica, mais autocentrada, mais egoísta que tem, né? Porque é isso de julgar todo mundo pelo meu ponto de vista. Então, não é. Quando a pessoa diz algo, cabe a mim compreender e entender o que ela está dizendo. Então, se de fato ela está dizendo algo em que ela acredita, é o que ela acredita e ponto final. Se é verdade, se não é verdade, se ela concorda, se ela, sabe, não interessa. Então, por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer isso, isso e isso. E eu vou dizer assim, olha, não faz isso não, porque isso já aconteceu comigo, e aconteceu isso e isso, nossa, foi horrível, barará. Eu tô colocando para a pessoa que a experiência dela vai ser igual à minha. O que a gente pode fazer nessa situação? Questões, né? Você já pensou nesse elemento? O que você espera que vai acontecer depois que você agir dessa forma? Então, ali você mantém um diálogo que não é invasivo. Você não tentou colocar para a pessoa o que você pensa ou a partir da sua experiência. Percebe? Quer dizer, como lidar com opiniões divergentes? É tentar compreender, ou seja, dar esse espaço que a gente vai chamar de empatia. Lidar com empatia é dar espaço para você compreender o ponto de vista da outra pessoa. Agora, dizer assim, eu vou concordar ou eu tenho que concordar, isso é uma outra questão. Se a pessoa perguntar, você concorda? Aí você pode dar a sua opinião, entende? Ou então você pode perguntar, olha, você quer que eu dê a minha opinião sobre isso? E aí a questão é, você consegue se calar se a pessoa falar, não, realmente eu não quero sua opinião agora. Já aconteceu isso com você? Quero te fazer um desafio. Primeiro, deixa o like. Segundo, faz uma tentativa de diálogo nesse formato. Vê como que é para você, como que você sente tendo esse tipo de diálogo. Eu faço esses testes direto. Eu falo que a vida da gente é um grande laboratório e eu amo, né? Fazer aí oficinas e pensar realmente fora, né, da caixinha. Às vezes é frustrante para mim. Às vezes eu faço descobertas assim muito interessantes, porque eu olho o ser humano, né, nessa perspectiva de dizer o que está dentro dele, o que tem nessa pessoa. E algumas coisas são experiências agradáveis, eu acho bacana. Outras não vão ser tão agradáveis. Por quê? Porque vai vir de encontro com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu, né, não consigo administrar, não consigo entender. O que a gente faz nessa situação? Nós não temos controle do que nós sentimos, né? Nós não temos controle sobre a forma como o que as outras pessoas fazem nos impactam. Até porque a gente não pode falar como que os outros devem agir, não é verdade? É justamente sobre isso que a gente está falando. Mas eu tenho controle sobre o meu comportamento. Então, como que eu reajo, por exemplo, ao ouvir alguma coisa que para mim me soa absurdo? Entende? Como que eu reajo quando eu escuto alguma coisa que é muito assim, fora da casinha, né, como a gente fala? Sobre isso você tem controle. Então a gente até brinca nessa questão das expressões, quanto mais absurda a situação, mais a gente silencia, né? Silencia para dar espaço para compreender. E não no sentido assim, então é muito importante nesse movimento não julgar, não rotular, não dizer aquela pessoa é má, aquela pessoa é isso. Esquece o adjetivo, né? Essa é a questão. Esquece o adjetivo. Então, a nossa reflexão hoje, como lidar com opiniões diversas, para começar não tem uma receitinha, né? O que a gente sempre fala é, cria espaço. Espaço para compreensão, dependendo da situação,
dê um tempo para você assimilar o que realmente está em pauta, né? Se você não tiver tempo para assimilar, deixe isso claro para a pessoa. Fala, olha, eu respeito o que você está falando, mas eu não consigo compreender. De repente eu vou precisar de um tempinho a mais para digerir isso que você está falando, né? E aí tudo bem, né? O diálogo é isso mesmo, é você deixar claro para o interlocutor o que está acontecendo internamente com você no momento daquele diálogo. A gente pode voltar a conversar sobre isso em um outro momento? Eu vou precisar de um tempo para digerir essas informações. Olha, eu compreendo o que você está falando, isso tem muita lógica, mas isso está chocando com algumas coisas que eu penso. Então, eu preciso analisar melhor sobre isso. Prefiro não opinar, não falar nada agora nesse momento. Isso é muito tranquilo. Em algumas situações. Em outras, a gente vai voltar lá naquelas crenças de que eu tenho que ter uma opinião formada, que eu tenho que dar uma resposta, né? Toma lá da cá, bateu, levou. Então, eu espero que esse vídeo tenha levantado algumas questões para você refletir. Espero que você coloque isso em oficina, em teste, né? Nos seus relacionamentos, nos locais onde você está. E perceba, a partir do momento que a gente começa a agir dessa forma, você vai ter mais leveza, né? Você vai deixar de criar tantos embates com as outras pessoas e às vezes também de criar conflitos com as outras pessoas e com você mesmo. Combinado? Deixa nos comentários se faz sentido para você, se não faz sentido para você e o que você gostaria de estar vendo aqui no canal também. Um abraço grande e até o próximo vídeo.